Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio de Nova Cidade. Aqui estamos nós para mais um espaço, nós e os outros. Desta vez convidamos o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ribeira Grande, José Nuno. É com ele que vamos passar este espaço durante cerca de uma hora, sabendo como é que funcionam os Bombeiros Voluntários de Ribeira Grande e quais são as missões que eles têm vindo a desempenhar ao longo da sua história. Convém realçar que os Bombeiros da Ribeira Grande farão 142 anos de existência em abrigo próximo, portanto já foram fundados há muitos anos, mais de uma centena de anos, por um senhor chamado Vicente Veloso, que, ao que tudo parece, foi o primeiro comandante da instituição. Nós vamos falar já com o José Nuno sobre essas histórias, mas queríamos agradecer a sua presença aqui e começar por falar como é que entrou para os bombeiros. Se começou de cima, se começou de baixo, teve uma carreira de progressão, ou como é que isto aconteceu? Foi por vontade própria, senti de facto que tinha que fazer alguma coisa para a comunidade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o senhor Emílio Batista, que teve a amabilidade de me convidar aqui para o seu programa, e dizer o seguinte, portanto, eu entrei nos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, já lá vão 34 anos, foi em 1983. E porquê? Portanto, em 1980 dá-se o sismo da Terceira. E então, a partir daí, houve a necessidade de se criar uma secção destacada, que na altura até se pôs a hipótese de ser na Lomba da Maia ou na Freguesia da Maia. Estamos a falar de 1983, mas graças ao grande apoio do saudoso professor Amancio da Câmara Leite, que na altura ofereceu à associação um terreno que era dele próprio, para que se fizesse nesse local, se construísse a secção da Lomba da Maia. Portanto, então, a partir daí já não houve dúvidas se seria na Maia, seria na Lomba da Maia. E o objetivo na altura era, portanto, não tínhamos os acessos que temos hoje em dia, não tínhamos as estradas que tínhamos, portanto, o objetivo principal foi chegar de uma forma mais rápida a todas as freguesias a partir do Porto Formoso até à Lomba de São Pedro, colocando na Lomba da Maia algumas viaturas de primeira intervenção e que foram colocadas. O quartel foi inaugurado em 1989 e, portanto, a minha entrada para os bombeiros surge nessa altura com, digamos, com um contato que tive por parte do então comandante, Sr. José Gabriel da Ponte Pico de Mar, que na altura lançaram uma campanha de angariação de bombeiros voluntários, e até me lembro que, portanto, a Lomba da Maia, quando foi inaugurada, já tinha cerca de 30 voluntários devidamente formados, porque essa formação começou em 1984 e o quartel é inaugurado em 1989. E, portanto, a minha entrada começa por aí. Comecei de baixo, na altura havia aquilo que nós chamávamos os aspirantes, fiz o curso nessa altura de aspirante, depois fui evoluindo normalmente, fui fazendo a carreira do quadro ativo, fui bombeiro de terceira, de segunda e de primeira, cheguei a subchefe e a chefe, que é digamos, o topo da carreira do quadro ativo, ao mesmo tempo que tinha a minha atividade profissional que na altura não era a de bombeiro. Eu entrei como profissional para os bombeiros já no 1999, ano 2000, e mantenho como profissional desde essa altura. Muito bem. Só por um reparo, o professor Amancio da Câmara Leite, uma figura extraordinária que tive o prazer de conhecer quando passei pela Câmara Municipal, é um grande benemérito da Lomba da Maia. Não foi só os bombeiros, mas sim outras áreas em que ele, de facto, quis ser um altruísta na sua freguesia. Foi um grande amigo da sua freguesia. Estou-me a lembrar que, para além do terreno que ele cedeu aos bombeiros, onde está atualmente a secção da Lomba da Maia, as instalações onde houve o campo de futebol da Lomba da Maia também foram cedidas pelo próprio. Sei que ele teve um grande empenho, um grande apoio, por exemplo, ao nível da Igreja da Lomba da Maia na sua recuperação, e sempre que podia, e de forma muito
de tempos, digamos assim, sempre que tinha essa oportunidade, lembro-me de vários apoios que ele fez em termos monetários aos bombeiros da Ribeira Grande e não só. Lembro-me de uma altura em que ele também apoiou os bombeiros de Ponta Delgada, por isso é sempre bom recordá-lo aqui, porque se não fosse ele, se calhar a secção que neste momento está na Luma da Maia, se calhar ou não teria sido construída, ou depois estaria noutros sítios. Já que estamos a falar na Luma da Maia, também gostava de referir que, para além do apoio que é dado a estas freguesias que falei há bocadinho, a Luma da Maia tem, portanto, está numa situação geográfica que lhe permite o apoio também de outros concelhos, designadamente o Conselho do Nordeste e o Conselho da Povoação, porque os nossos bombeiros conseguem chegar mais facilmente às primeiras freguesias, como por exemplo o caso da Salga, no Conselho do Nordeste, ou às Furnas, no Conselho da Povoação, do que o próprio Corpo de Bombeiros daquelas localidades. Muito bem. O professor Amâncio da Câmara Leite, uma figura a não esquecer e a recordar sempre com muito prazer por aquilo que ele fez o Conselho da Ribeira Grande. Ele era do Luma da Maia, mas também era Ribeira Grandense, porque a Luma da Maia é uma freguesia do Conselho da Ribeira Grande. Vamos falar agora de uma figura importante nos bombeiros da Ribeira Grande, uma figura que está no começo da instituição e que lançou, de facto, o propósito de criar uma associação de bombeiros. Vamos falar do comandante Vicente Veloso. A história diz que foi ele o primeiro comandante dos bombeiros. Nessa altura havia sérias dificuldades, mas assim, para conseguir ultrapassá-las e criar um corpo de bombeiros que desse pelo menos os primeiros socorros em caso de sinistro. Exatamente. A história que eu conheço é essa, que no dia 15 de abril de 1875, o seu comandante Vicente Veloso, com um corpo de bombeiros devidamente uniformizado, formou pela primeira vez em frente à Câmara, aos Passos de Conselho daquela altura. Sei que, portanto, na altura também chegou a primeira viatura de combate a incêndios, que nós neste momento temos guardada com muito zelo, com muito carinho no nosso museu, que é uma carroça que veio expressamente de Lisboa, que era puxada por pessoas e que tinha uma bomba que funcionava manualmente. Esta carroça ainda existe na sede dos bombeiros? Esta carroça neste momento está no Museu dos Bombeiros. É uma relíquia, não é? É uma relíquia, digamos assim, mas não foi há muito tempo que ainda, em exercícios, claro, nós conseguíamos operá-la e, portanto, para dizer que a sua bomba ainda trabalha, é uma questão de nós agora não utilizarmos, porque também não queremos estragar um bem que já tem 140, vai fazer 143 anos. O que se sabe é que, a seguir, e já estamos em 1953, quando chega à Associação de Bombeiros a primeira viatura mecanizada, que também reza a história, terá vindo do aeroporto de Santa Maria. Era um carro de combate a incêndios que havia sido usado lá portanto, pelos bombeiros do aeroporto de Santa Maria, que depois foi cedido ao Corpo de Bombeiros da Ribeira Grande, e que nós neste momento não temos qualquer rastro dessa viatura. O que se conta é que, portanto, na altura a garagem ficava por baixo dos Passos de Conselho, e como ela, quando era para sair, nunca pegava, mas tinha a sorte de ficar a descer, então empurravam-na durante um bocado e depois conseguiam pô-la a trabalhar. De qualquer das maneiras, já foi um passo significativo deixar a carroça manual, porque devia ser muito complicado levá-la, e aquilo ainda um bocado pesado, com rodas em ferro, e portanto a sua estrutura tudo é em estanho, pesadíssima, levá-la, por exemplo, para a Ribeirinha, e se fosse ali perto do quartel, tudo bem, mas levá-la para a Ribeirinha ou para Santa Bárbara, ou seja lá para onde fosse, devia ser um bocado complicado. Como é que os bombeiros eram alertados sempre que houvesse um foco de incêndios nessa altura? Claro, nessa altura não havia bombeiros profissionais, todos eram voluntários, e então reza a história que sempre que havia um incêndio, eram os sinos da Câmara Municipal que, consoante o número de toques, e isto com certeza que os bombeiros tinham conhecimento desses números de toques, eram avisados do local de incêndio. Uma hipótese, imagino que 6 toques seria na Matriz, 10 seria na Conceição, 12 seria na Ribeirinha, funcionava mais ou menos. Então, era um código criado para que os bombeiros soubessem em que sítio era o incêndio ou outra situação, né? Principalmente os incêndios. Pois. Portanto, o percurso foi tomando raízes grandes, foi construído um quartel
bombeiros na rua da praia, salvo erro, da praça. Já tinha alguma dimensão e já foram criadas novas estruturas, inclusive uma bomba de gasolina adjacente que dava algumas receitas para a instituição. Exatamente. Portanto, em 1953, como disse, chega a primeira viatura mecanizada. Nós, neste momento, temos o cuidado de mantermos algumas viaturas que já começam a ser também, digamos, relíquias. Temos neste momento uma Bedford, que ainda ontem saiu no desfile que nós fizemos aqui, integrado nas festas de Nossa Senhora da Conceição, que é de 1975, portanto é a viatura mais antiga que nós temos. Em 1981, e isto, novamente referir aqui o sismo de 80 na Ilha Terceira, vêm para os Açores 8 viaturas de combate a incêndios, digamos assim, que era o maior grito de tecnologia que havia na altura, que são os Dodge Pierce. Portanto, nós ainda continuamos, e penso que a nível regional, portanto, vieram 8, mas o nosso parece-me que é o único que neste momento ainda funciona, e ainda ontem, volto a referir, voltou a sair no desfile que nós fizemos. Certo é que em 1981 a Associação dos Bombeiros da Ribeira Grande estará com 3, 4 carros. Fala-se da Bedford, que era a primeira intervenção, o Dodge, que vem substituir a Bedford é de 75, o Dodge é de 81, e fala-se de uma Ford que havia, que era, digamos, a viatura autotanque, porque nessa altura os bombeiros não tinham o serviço de saúde. Quem tinha as ambulâncias, segundo me consta, eram o próprio centro de saúde, os próprios hospitais, e numa segunda fase a PSP, e é nessa altura, a partir de 1980, que há aqui um grande incremento a nível de serviços, uma vez que o serviço de saúde foi entregue nessa altura aos bombeiros que não o tinham, e a partir daí, e segundo diz o subcomandante José Gabriel, que chegou aos bombeiros em 1979-80, naquela altura os bombeiros também praticamente tinham 2 viaturas, uma delas avariada, um telefone em cima de uma cadeira, porque nem sequer uma secretária tinham, mas a partir daí dá-se uma evolução enorme ao nível do investimento, não só dos serviços que a Associação, entretanto, cria para ter verbas para fazer a compra desses equipamentos, mas também de grandes apoios por parte do Governo Regional, e a época de 1980 a 1990 marca efetivamente a contratação de muito mais funcionários e também de muitos equipamentos e de muitas viaturas. Quando os bombeiros ficam com o serviço de saúde, então começam a contratar alguns funcionários já a tempo inteiro. E para ter uma ideia, embora nós neste momento sejamos a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, se calhar o número correto seria a Associação de Bombeiros Mistos da Ribeira Grande, porque nós temos cerca de 40% de todos os nossos elementos neste momento são assalariados e fazem, portanto, desta vida a sua profissão, porque portanto, as pessoas não podem estar à espera que, havendo um acidente, havendo um incêndio, estejamos a tocar a sirene e estejamos a aguardar que as pessoas venham dos seus empregos. Portanto, o primeiro socorro é sempre um socorro imediato, porque nós neste momento já temos cerca de 40 pessoas que lá trabalham todos os dias. A missão dos bombeiros é servir e só servir. E houve uma missão aqui que retratou de facto esse esforço e que não podemos esquecer, foi o esforço e o trabalho desenvolvido pela corporação na Ribeira Quente. Exatamente. A Ribeira Quente dá-se, eu ainda sou voluntário, se não estou em erro, dá-se no ano de 1997, faz agora precisamente 20 anos. Nós fomos, os bombeiros da Ribeira Grande, fomos os primeiros a chegar, os primeiros que conseguiram chegar e entrar na Ribeira Quente, e depois ficamos com aquela gente a apoiá-las, a apoiar aquelas pessoas durante cerca de 4 ou 5 meses, em que começamos numa primeira fase, numa fase ainda de socorro, embora a nossa chegada tenha sido já quase da parte da tarde e os que estavam vivos estavam, e os que entretanto tinham falecido já não havia nada a fazer, mas estivemos a acompanhar aquela população, porque na altura o Corpo de Bombeiros do Conselho da Povoação era, portanto, tinha poucos recursos e nós na altura já tínhamos muito mais, e ficámos com aquelas pessoas
durante alguns meses a lavar-lhes as ruas, a lavar-lhes as casas e a apoiá-los ao fim e ao cabo, porque foi uma tragédia que marcou muito aquela gente. Foram 29 pessoas que faleceram na altura, numa comunidade tão pequena, não houve família que não ficasse afetada, e nós ficámos, pelo menos nas primeiras semanas, de noite e dia, 24 horas com piquetes de serviço, nem que fosse numa tentativa das pessoas se sentirem que estavam a ser apoiadas e que não estavam sozinhos. Portanto, o lema Vida por Vida sobressair nesta ação desenvolvida pelos bombeiros da Ribeira Grande. Exatamente. O nosso lema é Vida por Vida, continua a ser Vida por Vida. Nós continuamos a apoiar em todas as situações para as quais somos solicitados. Nos últimos anos estivemos na Madeira, foi o ano passado, estivemos na Madeira com um grupo dos Açores, mas em que Ribeira Grande esteve altamente representada com muito mais elementos. Estivemos lá uma semana a apoiar no combate aos fogos florestais, que foi uma missão que na altura foi muito querida, foi muito bem falada, digamos assim. Este ano já estivemos, embora estivéssemos também de prevenção aqui no nosso quartel, ou o furacão que passou na altura, mandámos uma equipa também para Santa Maria, porque se falava que seria aquela ilha a mais afetada. Isso acabou por não acontecer, e ainda bem. E mais recentemente voltamos a mandar uma equipa para apoiar no continente nos fogos florestais. Para além de que, a nível da nossa ilha, nós temos, e também temos alguns equipamentos que outros corpos de bombeiros não têm. Temos vindo a acompanhar, a apoiar nos diferentes concelhos que não o nosso. A Ribeira Grande foi o marco mais importante da vossa ação? Foi porque nós até lá nunca tínhamos estado pronto a uma tragédia que portanto, vitimasse tantas pessoas. Já tínhamos tido outros tipos de situações, com 2, 3 mortos, mas aquela quantidade e com gente tão nova, com famílias inteiras. Há lá uma situação que eu presenciei, que não me posso esquecer, de um senhor que era pescador, que tinha ido para o mar, e quando chegou, portanto, a esposa e 4 dos filhos tinham falecido. São situações que vocês devem marcar muito, são inesquecíveis, e marcou claramente os nossos bombeiros para o resto da vida. É uma situação que a gente, não digo que vamos falar diariamente, porque entretanto o tempo passa e ajuda a esquecer, mas na altura ficou claramente marcada nas pessoas que atuaram naquele cenário, um cenário confrangedor, digamos assim, com tanta gente morta. A gente ainda estávamos a tentar descobrir os últimos, já estavam os primeiros que tinham sido encontrados a passar a caminho do cemitério. Então, são situações que nos marcam, mas nós de alguma forma conseguimos ultrapassá-las, porque não é que tenhamos uma formação específica para essas situações, mas ao fim e ao cabo eu costumo dizer que é assim: um bombeiro não se faz numa formação. Eu posso fazer uma primeira formação, ok, estou apto para qualquer situação que me apareça, mas o bombeiro faz-se ao longo de uma carreira, faz-se ao longo de uma vida, através das suas vivências, das suas experiências. Não é ao final de um curso que eu posso dizer assim: agora já sou bombeiro, estou preparado para tudo. Há coisas que nós estamos, há outras que nos vamos preparando com aquilo que vamos encontrando no dia a dia, e há outros que não conseguem e que, pronto, as primeiras situações acabam por desistir, porque as pessoas também não são todas iguais. E a freguesia estava quase totalmente destruída. A freguesia, desde o início, ou seja, quando chegou ali à zona das Furnas, portanto, nós para chegarmos à Ribeira Grande nem pelas Furnas conseguimos passar. Tivemos que ir por uma das freguesias da Povoação, salvo erro, a Lomba de Leção, uma coisa qualquer, e desde que chegou a entrada das Furnas, era uma destruição total, com as vias completamente impedidas. Não havia possibilidade de chegar de modo nenhum. O helicóptero só chega lá muito mais tarde, com os primeiros elementos que também continham pessoal da Ribeira Grande, e nós só conseguimos chegar naquela altura porque, por coincidência, na altura a firma Marques Limitada estava lá a construir o porto de pescas, que tinha sido destruído devido aos temporais de algum tempo atrás, e é eles que têm lá as suas máquinas e que conseguem desobstruir aquela via, digamos, de uma forma mais rápida, porque senão penso que só iríamos lá conseguir chegar 2 ou 3 dias depois. Como tinham lá as máquinas, portanto, já na Ribeira Grande, portanto, o primeiro socorro até se fala que foi dado pelos próprios trabalhadores da Marques, que
que lá estavam a viver, digamos assim, que lá passavam a noite, e depois foi isso que nos permitiu, ao final do dia em que as coisas aconteceram. Na altura não havia telemóveis. A primeira informação que chega é de que o principal problema estará no Faial da Terra. Só muito depois é que um operador de rádio, que tem um nome específico, são daqueles amadores, um rádio amador, é que consegue a primeira informação a dizer que a Ribeira Canto está destruída, que a rua da igreja, se não estou em erro, foi varrida do mapa, digamos assim, e a partir daí é que se encaminham os esforços para a Ribeira Canto, porque na altura pensava-se que seria o Faial da Terra, que também acho que acabou por falecer uma pessoa ou duas, que seria a pior situação, mas afinal estava do outro lado. Fica aqui o registro de que a empresa Marcos Limitada também deu o seu contributo e muito importante, porque de facto permitiu que o acesso à Ribeira Canto fosse feito mais facilmente pelos bombeiros da Ribeira Grande. As outras corporações juntaram-se também à Corporação de Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande. Exatamente, acabaram depois por se juntar todos, e naqueles primeiros dias estivemos todos a trabalhar em conjunto, que também é uma prática que é comum dos bombeiros. Nós treinamos para isso. A formação que nos é dada na Ribeira Grande é exatamente igual àquela que é dada aos bombeiros de Ponta Delgada, aos bombeiros de Vila Franca. Isto para quê? Para que nós, quando estamos num cenário em que tenhamos que atuar em conjunto, portanto, os conhecimentos sejam iguais e uns não estejam a trabalhar de uma forma e os outros estejam a trabalhar de outra. Lembro-me perfeitamente de trabalhar nessa altura com os bombeiros de Ponta Delgada, com os de Vila Franca, com os da Povoação. Não me recordo do Nordeste, não sei se havia alguma situação no Nordeste que não os permitiu, mas estou-me a recordar aqui de uma situação que na altura havia, e por isso é que nós fomos os primeiros. Porque a ilha estava dividida por zonas. A nossa zona era, portanto, incluía o Corpo de Bombeiros da Povoação, do Nordeste e o da Ribeira Grande, e isso, portanto, por nós, o nosso comandante da altura ser o responsável por aquela zona, fez com que, após aqueles primeiros dias, já numa fase de apoio, de limpeza, de remoção de escombros, nós tivéssemos continuado ali durante mais algum tempo e não as outras corporações. Quais foram as outras missões que também considera de alguma relevância que os bombeiros da Ribeira Grande tivessem uma intervenção direta? Olha, eu recordo-me de essa da Ribeira Canto, digamos, um marco pelo número de pessoas que morreram na altura. E pela destruição da freguesia. Pela destruição da freguesia. Depois disso temos já atuado em várias situações, estou-me a recordar mais recentemente, em conjunto com os bombeiros também da ilha toda, numa situação que houve na Água Retorta, com mais de duas vítimas, em que estivemos também a dar o nosso apoio. Tudo o que é, digamos, situações de apoio diferenciado, estou a falar de intervenção de mota d'água, de mergulhadores, de equipa de salvamento em grande ângulo. Nós temos estado um pouco por toda a ilha. Ainda recentemente, e também queria fazer aqui uma referência, a nossa equipa de salvamento em grande ângulo, estou a falar de um mês atrás, foi solicitada por uma situação na freguesia da Ajuda da Bretanha, concelho de Ponta Delgada, porque a equipa de grande ângulo estava em Opa de Ponta Delgada, e nós fizemos lá um trabalho extraordinário, e tivemos ontem a oportunidade de, numa festa que fizemos aqui no nosso quartel, em que esteve o Sr. Secretário da Saúde, o Sr. Vice-Presidente do Serviço Regional, a Câmara Municipal, o Sr. Inspetor Regional de Bombeiros, de levar dois elementos que, nessa situação, mereceram esse destaque. De resto, queria também referir aqui o seguinte, se calhar neste seguimento, nós temos sido pioneiros, nós, Ribeira Grande, temos sido pioneiros em várias situações. A primeira equipa de mergulho que foi criada em São Miguel foi nos bombeiros da Ribeira Grande. Portanto, desde a aquisição de uma embarcação a custos próprios da associação, a constituição de uma equipa de mergulhadores, da sua formação, dos seus equipamentos que são caros. Fomos pioneiros ao nível da constituição de uma equipa de grande ângulo, também, aqui a nível de... já havia uma equipa de grande ângulo no Pico, mas não havia mais nenhuma equipa nos Açores. Fomos os primeiros também a criar essa equipa, que se tem diferenciado em várias situações de recuperação em zonas de difícil acesso. Isto para dizer o quê? Que nós muitas vezes somos pioneiros de alguns serviços que depois são considerados importantíssimos e que depois as outras corporações acabam por ter de forma gratuita.
Vou dar um exemplo, e se calhar aqui voltando à situação do mergulho, nós, a associação, adquirimos expensas nossas, a nossa embarcação, e depois o Serviço Regional, mais à frente, enverdou por equipar as outras associações, algumas das outras associações de bombeiros, com esse tipo de equipamento, com embarcação de socorro, com mergulhadores, e tudo isso, digamos, foi-lhes oferecido, enquanto que nós tivemos que adquirir esses equipamentos. Isto porquê? Porque sempre houve uma cultura na Ribeira Grande de ter serviços que nos permitissem a entrada de fundos para nós termos este tipo de investimento. Nós, neste momento, para além de termos 2 autocarros, que ao fim e ao cabo não tem nada a ver com aquilo que é a nossa parte operacional, mas que são uma fonte de receita para a associação, temos as nossas viaturas de transporte de água, que fazem enchimento de piscinas, seja lá que tipo de situações. Temos uma viatura das fossas, que também faz serviços e que nos permite a angariação de fundos. Uma parte do nosso quartel, digamos que está alugado, o edifício é grande. Já há alguns anos que temos uma parte que está alugada à PSP, que nos paga uma renda. Temos um ginásio que também está alugado. Temos a parte do bar e da restauração que também está alugada a um particular. E outras zonas que estão alugadas a outras empresas. Isto para quê? Para que nós possamos chegar ao final do mês, porque se não fosse assim não era possível, possamos chegar ao final do mês com as nossas contas em dia, com os nossos funcionários, com os pagamentos feitos. E essa, digamos assim, o ponto número 1 assumido por a atual direção dos bombeiros, que é chegarmos ao final do mês, termos as contas pagas, mas isso obriga-nos a ter este tipo de serviços que ao fim e ao cabo não tem nada a ver com a operacionalidade, mas criam mais postos de trabalho e que nos permitem ter receitas para a gente manter este corpo de bombeiros com esta dinâmica. Sempre que há uma situação de menos dificuldade, os bombeiros recebem sempre os alertas para que possam prestar os seus serviços, mas também no campo financeiro lançam também alguns alertas, nomeadamente junto dos nossos imigrantes. Portanto, os nossos imigrantes têm também disponibilizado algumas verbas para que os bombeiros sintam que eles estão com os seus bombeiros, porque são da Ribeira Grande, e querem de facto uma corporação com alguma dignidade e eficácia nos seus serviços. Exatamente. Portanto, nós neste momento temos cerca de 1.250 sócios no ativo, que pagam as suas cotas, portanto essa é uma fonte de rendimento. Temos contratos de prestação de serviço com diversas entidades. De referir aqui o enorme apoio que temos tido da Câmara Municipal da Ribeira Grande, não só este ano, mas em anos anteriores. Não é que o nosso Presidente costuma dizer uma frase que é a seguinte: nós não queremos subsídios, queremos trabalho. E é isso que esta Câmara e outras nos têm dado, por exemplo, ao nível da contratação dos autocarros que nós disponibilizamos e de outro tipo de serviços. Para além disso, nós temos neste momento uma fonte de rendimentos que não tínhamos há cerca de 3 anos atrás. Portanto, houve uma resolução do Governo, que é a 94 de 2014, que faz a separação entre o serviço de transporte de doentes urgentes e o serviço de transporte de doentes não urgentes. Portanto, tudo o que são serviços de transporte de doentes urgentes, nós neste momento temos há quem lhe chamam de subsídio, eu não lhe chamaria assim, uma prestação de serviços em que nós disponibilizamos as ambulâncias, os tripulantes, e somos nós que fazemos a emergência pré-hospitalar no nosso concelho e, quando é necessário, em apoio de outros concelhos, como também eles nos vêm apoiar quando nós não temos os meios suficientes. Mas, para além disso, houve uma separação do transporte de doentes não urgentes. Estamos a falar de transporte de doentes para fisioterapias, para hemodiálise, para consultas, para retornos. O Serviço Regional, que em 2013 tinha toda esta estrutura a ser cargo, fez uma separação. Nós, associações de forma unida, fomos negociar com essas entidades, designadamente o Hospital de Ponta Delgada, a Unidade de Ilha, o Centro de Saúde, clínicas privadas, e portanto temos um contrato de prestação de serviço em que por cada saída nós cobramos um X e por cada quilómetro cobramos um Y, digamos assim. Essa é mais uma fonte de receita que nós passamos a ter a partir de 2014 e tem sido assim com essa prestação de serviços. Também é uma fonte de encargos, porque a tripulação que ocupa as ambulâncias é uma tripulação diferente das outras, portanto tem que ter uma
formação específica. Exatamente. Isso obrigou-nos, para ter uma ideia, nós tivemos um aumento de serviços a partir da aplicação dessa resolução enorme, porque havia muitos serviços desses transportes de doentes não urgentes que eram feitos por taxistas, foram todos entregues aos bombeiros, e isso obrigou-nos a uma adaptação ao nível da aquisição de equipamentos, mais ambulâncias de transporte, não para os urgentes, mas para transporte, nós chamamos de ambulâncias de transporte múltiplo, que são aquelas que estão equipadas com a cadeira de rodas e com a rampa de levantamento. Obrigou-nos à contratação de muito mais gente. Contratámos algumas pessoas, efetivamente, mas fomos buscar outras, através dos programas de apoio ao desemprego na altura, a falar do Recuperar, do Prosa, do SEI. Nós, ao fim e ao cabo, temos pessoas, através desses programas todos, porque nos permitem, de alguma forma, preparar alguns encargos para que nós pudéssemos fazer face a este aumento enorme. Para ter uma ideia, nós, em 2013, transportávamos anualmente cerca de 13 a 14 mil pessoas, neste momento estamos com quase 40 mil. E é claro que nós tivemos que nos adaptar, como disse, ao nível da contratação de pessoas, ao nível da aquisição de equipamentos, porque o número de quilómetros que nós fazemos atualmente, comparado com aquilo que fazíamos em 2013, é enorme. Gostava de só dar aqui um exemplo também daquilo que nós chamamos de adaptações. Em 2002, nós, associação, mais uma vez de forma pioneira, adquirimos uma carrinha destinada só para a equipa de mergulhadores. Nós já adaptamos essa carrinha para o transporte de doentes não urgentes. Porquê? Porque a carrinha era de 2002, estava com 13 ou 14 anos e tinha 5 ou 6 mil quilómetros, ou seja, a utilização era muito pouca. Estruturámos a equipa de mergulhadores de outra forma e recuperámos a carrinha que neste momento está a fazer transporte de doentes, neste caso, transporte de doentes não urgentes. E tem sido essa a nossa política. Muito bem. A contratação pessoal tem uma preocupação bastante acentuada, porque o pessoal que presta serviços para médicos tem que ter alguma formação específica, nomeadamente enfermeiros e médicos, não é? E massagistas e outros desafios que dizem respeito à saúde e aos primeiros socorros. Como é que são feitos os primeiros socorros? E são feitos pelo pessoal devidamente qualificado. Exatamente. Portanto, neste momento, o transporte digamos, o serviço de saúde representa, sem querer exagerar, se calhar 85% daquilo que são os serviços na totalidade da nossa associação. Para além disso, qualquer pessoa que queira ser bombeiro hoje em dia, já não tem nada a ver com a minha entrada em 83, em que eu cheguei para lá, disse ao comandante que queria ser bombeiro. Ele, na altura, deu-me um fato macaco, umas botas e um cinto, e a partir daí eu estava preparado para qualquer situação. Hoje, para ser bombeiro, para além das habilitações literárias que têm a ver com a data de nascimento, mas que, por exemplo, para quem nasceu a partir de 97 já é o 12º ano, tem que fazer 3 formações que são obrigatórias, que é o que nós chamamos o curso de combate a incêndios inicial, que é chamado o FIP, que são 250 horas de formação única e exclusivamente dedicadas ao combate a incêndios, à utilização dos equipamentos. Depois, obrigatoriamente, tem que fazer um curso que nós chamamos o tripulante de ambulância de transporte, que não lhe permite ainda sair nas ambulâncias de socorro, só pode sair nas tais ambulâncias de transporte de doentes, que são 50 horas de formação, que neste momento é dada, portanto, ao nível do INEM, ou seja, isto é uma formação nacional. E depois, os tripulantes das ambulâncias de socorro, que são essas que fazem o socorro com os acidentes, com as doenças súbitas, que vão a todas essas situações, têm que fazer o que nós chamamos o TAS, que são os tripulantes de ambulância de socorro. São 250 horas de formação, uma formação muito virada para a prática, digamos assim, muito exigente. Nós até neste momento já temos alguma dificuldade. Porquê? Porque nós já vimos a contratar alguns elementos já há bastantes anos. Na altura as exigências não eram as mesmas que temos agora, e alguns, por falta, não digo por falta de empenho, mas se calhar mais dificuldades ao nível das habitações, já estão a ter alguma dificuldade a manter este TS atualizado. Isto para dizer o quê? Que as ambulâncias de socorro saem obrigatoriamente com 2 TAS, 2 tripulantes de ambulância de socorro, e quando há necessidade, portanto, são acompanhadas da viatura CIV, o Suporte Imediato de Vida, um serviço que foi criado há 2 ou 3 anos atrás por parte do Governo Regional, que vem em apoio em algumas situações, porque neste momento existe uma linha de triagem em que são atribuídas
conforme as situações, 4 prioridades. Sempre que é uma prioridade A, automaticamente sai a viatura CIV. A prioridade B pode ser ou não, dependente de, à chegada ao local, quem faz a primeira avaliação, estamos a falar dos TAS, pedir o apoio da CIV, e, portanto, neste momento, as pessoas não saem sem ter essa formação. Em casos de urgência, quais são os primeiros socorros prestados para a recuperação a um doente que precisa de ser revisto nos seus problemas imediatos, nomeadamente no coração, nos diabetes, enfim, várias situações, e também há uma outra situação totalmente diferente, mas também que merece um reparo aqui na nossa entrevista, que é o apoio que vocês dão às grávidas, já nascerem bebés nas vossas viaturas, e nasceram bem, não é? Sim, nós até temos alguns elementos que a gente até já diz que são especialistas. Foram tantos os partos que eles já assistiram, também, portanto, a lembrar aqui, por exemplo, do chefe Raulino, que também já trabalha lá há muitos anos, já pertence à mobília da casa, digamos assim, que já fez N situações de nascimento, e todas elas, graças a Deus, até agora, todos os bebés que quiseram nascer nas nossas ambulâncias nasceram sempre bem e sem problemas. Voltando um bocadinho atrás na sua pergunta, nós, mais uma vez, de forma pioneira, em 2003, se não estou em erro, adquirimos, também a custos nossos, a primeira ambulância medicalizada dos Açores. Era uma ambulância que tinha equipamentos que as outras não tinham. E que equipamentos eram esses? Tinha um desfibrilhador automático externo, que neste momento todas as ambulâncias têm. O nosso pessoal, todos os elementos bombeiros do quadro ativo, têm uma formação específica na utilização dos equipamentos de desfibrilação automática. Na altura era um ato médico que mais ninguém podia fazer, nem os enfermeiros podiam fazer. Nós já o podemos fazer, portanto, a partir de alguns anos atrás, nas nossas ambulâncias. Portanto, todas elas já têm esse equipamento. Essa tal ambulância medicalizada tinha um monitor de sinais vitais, que também todos os outros já têm, digamos assim. Tinha um ventilador, que é um equipamento que algumas têm e que outras não têm. Portanto, isto para dizer o quê? Que as próprias ambulâncias, em termos de equipamento, também já evoluíram bastante. Aquilo que era a ambulância que nos Açores era a única medicalizada, neste momento temos as nossas 5 ambulâncias de school com esse tipo de equipamento, com monitores de sinais vitais, com os outros equipamentos que estão associados, e também, e sobretudo, em situações de paragem cardíaca, com os equipamentos de desfibrilação automática externa. Porque fala-se muito do suporte básico de vida, que é, digamos, uma das primeiras coisas que nós aprendemos ao nível do socorrismo, mas só o suporte básico de vida, sem o equipamento de desfibrilação automática, tem uma percentagem de reanimação muito pouca. Ou seja, em 100 situações, se calhar conseguimos, só com o suporte básico de vida, reverter para aí 94 ou 5, e 96 são casos perdidos, porque a possibilidade da pessoa sobreviver cai muito abruptamente à medida que o tempo vai passando. Isto para dizer que, a nível de formação, não só de combate a incêndios, de socorro, de equipamentos mesmo, ao nível do salvamento e desencarceramento, que é mais um curso obrigatório que toda a gente que está no quadro ativo tem que ter, evoluíram imenso nestes últimos 30 e poucos anos. Os bombeiros voluntários da Ribeira Grande já uma vez procederam na sua atividade a um resgate ao longo da ilha, nomeadamente naquelas encostas que têm uma grande altitude, que há uma grande altura. Pronto, eu vou referir novamente a essa situação da ajuda da Bretanha. Fomos recuperar. E aí foi um resgate, não foi? Exatamente, fomos recuperar uma vítima a cerca de 170 metros, mas infelizmente já se encontrava cadáver. Se calhar situações mais felizes em que conseguimos recuperar as vítimas ainda com vida e que neste momento estão aí a fazer a sua vida normal. Se calhar já foi este ano que fomos ali ao Mirador de Santiria a recuperar um jovem de 20 e poucos anos, por qualquer motivo, tinha caído e estava caído a cerca de 60 metros de altura. A nossa equipa de Grandão conseguia resgatá-lo com vida. Sei que na altura houve um enorme agradecimento por parte da família dessa vítima. Um bocadinho mais atrás e no mesmo sítio fomos resgatar um turista
acho que era de nacionalidade russa, que também se calhar convém dizer aqui, porque isto não, ao fim e ao cabo não afeta ninguém, já estava com uns copos a mais e meteu-se lá em cima do muro divisor e também foi parar lá embaixo, também conseguimos resgatá-lo ainda com vida, embora depois tenha sido internado no hospital de Ponta Delgada, porque à partida apresentava alguns problemas ao nível de algumas costelas partidas e não sei se algumas fraturas noutros sítios, mas tem sido uma equipa, digamos, esta do Grandão tem sido uma equipa feliz. Nós temos feito vários resgates e também aqui até animais também já fomos recuperar e depois com todas essas, portanto, com o agradecimento por parte das associações, nos recuperaram filha, por exemplo, aos finais da ajuda, que alguém tinha abandonado lá numa faleza, nós fomos recuperar e depois tivemos um reconhecimento enorme por parte dessas pessoas que gostam dos animais e que fazem parte dessas sociedades. Então, uma equipa devidamente preparada, mas também muito eficaz. Sim, e eu também gostava de, se calhar, sublinhar aqui uma situação, digamos, é um misto das duas coisas. Nós fomos, também já aqui uma vítima cadáver, mas se calhar o único desencarceramento subaquático que foi feito, pelo menos que eu saiba, foi feito por uma equipa da Ribeira Grande. Portanto, de alguém que se tinha mandado dentro da sua viatura numa ravina para o mar, e portanto nós conseguimos, com a nossa equipa de mergulhadores, mas com equipamento de salvamento e desencarceramento, que entretanto à medida que a viatura na sua queda foi mantendo nas pedras, foi-se amorgando, e quando ela chegou lá embaixo estava tudo amorgado e nós tivemos que, no fundo do mar, embora a profundidade não fosse muita, estávamos a falar de 10, 12 metros, conseguimos usar os equipamentos de salvamento e desencarceramento, que são a tesoura, que são o afastador, que nós, numa situação normal, utilizamos num acidente em que seja necessário desencarcerar uma vítima, mas fizemos debaixo d'água, embora a vítima também, mas fizemos com sucesso, porque às vezes também é importante devolver as vítimas às suas famílias para que elas depois possam ter um funeral digno, digamos assim. Há situações em que nós procuramos e não conseguimos realmente. Só contar aqui uma outra situação de um moço que durante uma enxurrada desapareceu na zona dos finais da ajuda. Nós tivemos cerca de quase 15 dias à sua procura e nunca conseguimos encontrá-lo. Fomos no início, passados alguns dias, porque podia ser pelo odor conseguíssemos localizá-lo, mas até hoje já passaram alguns anos e nunca mais encontramos qualquer vestígio de socorro. Isto tudo é motivo de orgulho para o comandante. Sim, olha, é assim, para mim é um orgulho enorme e acho que quem vier a seguir vai sentir o mesmo orgulho de ser comandante de um corpo de bombeiros que não é por acaso que é o mais antigo dos Açores, onde já passaram muitas homens e muitas mulheres, com muitas histórias. A gente se fôssemos escrever todas essas histórias que vão passando ao longo dos anos, no nosso caso ao longo de séculos, se calhar já dava um livro bastante interessante, com situações mais felizes, outras menos felizes, mas também é essa a nossa vida e é por isso que nós temos que estar preparados. Portanto, como disse, cheguei aqui, vim de baixo, digamos assim, fui adjunto de comando em determinada altura, fui segundo comandante, agora sou o primeiro comandante. Tenho uma boa equipa no meu comando, porque tudo isto que eu falei aqui não é o comandante que é o único responsável, digamos assim. Tenho chefes que já lá estão há 20, 30, 40 anos, que já conhecem a casa até melhor do que eu, em que nós confiamos. E para além disso, todos estes resultados, digamos assim, não é, digamos, obra do comandante, é obra de uma equipa, de toda a gente, que começa no mecânico, que passa pelas operadoras da central, que passa por quem trabalha nas secretarias, Secretaria de Direção, Secretaria do Comando. Digamos que é uma equipa que neste momento eu acho que está unida e que nós, de alguma forma, também temos que motivar e temos que incentivar para que as pessoas continuem a aparecer, porque ao fim e ao cabo parece que fala-se que os voluntários que têm isto e que têm aquilo, os voluntários não têm nada. Neste momento a única coisa palpável que os bombeiros voluntários têm é a isenção das taxas moderadoras, de resto não têm mais nada. O que eles têm é uma vontade enorme de fazer parte do corpo de bombeiros, de passarem horas e horas a trabalhar sem qualquer
recompensa. Às vezes até vendo aquilo que não merecem, porque é assim, a gente também percebe que às vezes as pessoas em situação de angústia, pronto, às vezes depois mandam algumas bocas que nós temos que ouvir e calar. E embora essas pessoas às vezes venham depois, desculpa lá, eu não queria dizer aquilo, eu estava aflito. Mas surge um momento de aflição e a pessoa... Num momento de aflição, um minuto parece da meia hora. Porque ao fim e ao cabo o bombeiro voluntário, e deixava aqui um apelo àqueles que nos estão a ouvir, que nós vamos abrir uma nova recruta, porque nós temos que manter o número de pessoas no quadro ativo, porque algumas que vão saindo por idade, outras vão viver para outras ilhas, trabalhar para outras ilhas, portanto há aqui uma dinâmica que se calhar há uns anos atrás não havia em termos de movimentação de pessoas. Aqueles que nos estejam a ouvir que queiram ser bombeiros e que estejam enquadrados numa idade que vai dos 17 aos 45, que tenham alguma robustez física, que em termos de habilitações tenham as habilitações mínimas para a sua idade e queiram entrar por bombeiros. Está uma recruta aberta que vai ficar a nível de inscrições até o dia 31 de janeiro, depois vamos arrancar com esta formação, mas de qualquer das maneiras não estejam à espera de regalias, nem de seja aquilo que for, porque ao fim e ao cabo aquilo que nós temos enquanto voluntários é muito pouco. Aquilo que mais nos agrada ao fim e ao cabo é pertencer a esta família e ao fim e ao cabo, quando a gente chega de um trabalho, embora sem ter o reconhecimento muitas vezes imediato, mas sentimos-nos bem connosco próprios, porque ao fim e ao cabo nós temos que manter esta dinâmica que já começou há 142 anos atrás e que nós queremos continuar. Muito bem. Vamos falar da disciplina na sua corporação. Aquilo que já disse, é uma corporação disciplinada, o comando também tem responsabilidades nessa área e é uma corporação mista, também tem mulheres metidas na vossa corporação, portanto, e têm dado boa conta do recado. Exatamente. Nós arrancamos com esta situação da entrada de senhoras, numa altura em que elas também começaram a entrar para todas as outras áreas, digamos assim. Quando fui tropa, não havia mulheres na tropa, também já há, assim como há na Marinha, na Força Aérea e em todos os lados. Nos bombeiros também já há senhoras e cada vez é maior o número. Se calhar a percentagem de mulheres para homens neste momento já está perto dos 40% ou nos 30 e tal por cento. Nós, entretanto, também tivemos que criar condições para que elas pudessem fazer os seus serviços e permanecer lá durante a noite. O quartel que nós inauguramos em 2005 já tinha essas condições, mas, por exemplo, na Luma da Maia, que já era um quartel de 89, tivemos que criar essas condições para que as senhoras possam lá fazer o seu trabalho, nas mesmas condições, com o mesmo nível de exigência que é feito para os homens. De realçar que, do grupo de contratados que nós temos, chamamos os bombeiros profissionais, também já temos várias senhoras a trabalhar nessa área e aquilo que nós exigimos aos homens é exatamente o mesmo que exigimos às senhoras. Formação exatamente igual, toda a gente que entra para os bombeiros, digamos para o quadro, tem que ter carta de pesados e elas também têm, e também saem com os caminhões e vão fazer o seu serviço da mesma forma. E digamos que é uma mais-valia, por mais que a gente queira dizer que isto de ser homem e mulher é tudo a mesma coisa, não é bem assim. Há coisas que nos diferenciam, a sua sensibilidade, outras formas de ser, e eu acho que tem sido uma mais-valia tê-las no nosso corpo de bombeiros. Essa percentagem que referi aí dá-nos para pensar que vocês já estão a defender a igualdade de género. Pois, nós, quando abrimos uma recruta, chamamos-lhe assim, abrimos a toda a comunidade. E o que se tem verificado é que cada vez mais há senhoras a entrar com os bombeiros. E se calhar esta recruta que acabou agora muito recentemente, que vão começar agora em estágio operacional, dos 12 bombeiros que nós formamos, se calhar 50% são senhoras. Portanto, a tendência neste momento é aumentar a percentagem. Também gostava só de referir aqui, não sei se me ia perguntar mais à frente ou se ainda temos tempo. Nós em 2013 criámos a nossa escola de infantes. São miúdos dos 6 aos 13 anos e nós criámos com o intuito de a partir desta altura, começar a criar, digamos, aquele bichinho dos bombeiros. Isto é sensibilizar as crianças, não é? Exatamente. As crianças já têm a formação específica que lhes é dada ao nível de socorrismo, ao nível de utilização de títulos, portanto, claro, para a sua idade, mas começam a criar este gosto
por ficar nos bombeiros. Isto será, e se calhar daqui a 3 ou 4 anos, vamos começar a ter os primeiros frutos desta formação, que é, se calhar já nem sequer vamos ter necessidade de andar junto das escolas ou junto das igrejas a pedir às pessoas para virem para os bombeiros, porque eles próprios, à medida que os anos vão passando, depois vão transmitindo a mensagem aos exatamente, amigos. e nós temos a esperança que eles acabam por lá ficar, porque alguns são filhos de bombeiros, há outros que os pais é que os foram inscrever. Nós neste momento temos cerca de 40 e tal, e fechamos numa primeira fase de inscrições aos 25, que era um número, depois houve mais pedidos neste momento aos 40 e tal, e não temos mais porque realmente não temos neste momento capacidade para ter mais miúdos lá nos bombeiros. Embora possamos dizer que nem todos serão bombeiros, mas temos que afirmar que todos ficam com a noção do que é ser bombeiro. Exatamente. E isso é importante. Isso é importante. A tal disciplina que falou, que é a panagem do nosso corpo de bombeiros, e penso que os outros também, já começa a ser implementada nesta fase, nestas idades, de maneira que eles depois vão evoluindo, estão habituados a conviver com os colegas, a respeitá-los, a saberem que existe uma hierarquia, que existe um comando, que existe um corpo de chefias, que existem os bombeiros, que têm determinadas situações que eles têm que ter em conta, e portanto transmitir-lhes esta não é bem uma política de disciplina, de saber estar nos lugares, de respeitar os mais velhos, de se portarem como deve ser. E ainda tivemos um exemplo em que nós tivemos o corpo de bombeiros formados e foi uma alegria ver cerca de 40 e tal milhões a comportarem-se ali como gente grande. Já na sua formatura, devidamente equipados. Devidamente fardados, equipados, e depois durante o desfile uns levaram este tipo de equipamentos, outros levaram. Tiveram 2 atuações durante o percurso que eu achei extraordinários. Isto também é, digamos, um elogio aos chefes deles, aos responsáveis. Fizeram uma atuação de uma simulação de um pequeno foco de incêndio junto à igreja da Conceição, que estava apinhada de gente. Nós criámos 2 viaturas para o seu tamanho para eles poderem utilizar, uma a simular uma ambulância, a simular um caminhão de combate a incêndio. E foi uma alegria vê-los e a forma como eles estão disciplinados, orientados e com alguma preparação, que a gente às vezes até diz: bom, mas estes miúdos com esta idade já conseguem fazer isto, está aqui os bombeiros de futuro. É motivo de orgulho para as famílias, não? Não só para a corporação, mas também para as famílias. Exatamente. Nós temos uma casa que nós costumamos dizer que é assim: os bombeiros, o quartel dos bombeiros não é nosso, não é do comandante de bombeiros, não é do presidente da direção, é da comunidade. E nós queremos que os pais, a comunidade em geral, sempre que queira, sempre que precise, poder contar connosco. Nós temos feito enormes quantidades de ações de sensibilização, quase diariamente, junto das escolas, junto de quem nos pede, fazendo simulacros nas empresas que nos façam essa solicitação. A própria equipa de nadadores salvadores, a própria equipa de socorros anáfricos, com ações de sensibilização junto das escolas, nas praias com os miúdos, a aconselhar a bandeira vermelha, o que é que quer dizer, quando vir a bandeira verde, quando for amarela, o que é que vocês têm que fazer, para que eles respeitem as orientações dadas pelos nadadores salvadores. Nós temos feito esse trabalho sempre numa perspectiva de mais vale prevenir do que remediar, e sempre ao encontro com as nossas portas abertas. É um trabalho pedagógico, um trabalho de professor. Exatamente. É bom. E tira resultados que as pessoas ficam a saber, de facto, as preocupações que devem ter para, em casos de emergência, saberem para onde ir e como é que são de sair das situações. Vamos falar agora de uma área também que é muito importante, o quadro do comando. O quadro do comando tem várias estruturas que formam em si o próprio comando. Temos a estrutura do quadro ativo, que é constituída por... Portanto, digamos, o quadro ativo são aqueles elementos que estão no total desempenho das suas funções. Estamos a falar dos chefes, estamos a falar da carreira normal. Portanto, dos bombeiros profissionais. Profissionais e voluntários. Desde o bombeiro de terceira classe até o chefe fazem parte do quadro ativo. São aqueles que, neste momento, eu posso contar com eles para as situações que podem aparecer a qualquer momento. Depois temos o quadro do comando, que digamos que já é uma estrutura que é feita por nomeação. O comandante é proposto pela direção,
proposto pela direção ao Serviço Regional, que pode homologar ou não essa proposta conforme a formação que o comandante já tenha, que seja preciso dar. E, por outro lado, depois o comandante é que tem a responsabilidade de escolher a sua equipa, de propor à direção o seu segundo comandante e, no nosso caso, dois adjuntos de comando, que podem vir das chefias, podem ser bombeiros de terceira, podem ser bombeiros de segunda. Portanto, há um entendimento do comandante escolher essas pessoas porque acha que são aquelas que podem dar a melhor resposta àquilo que ele acha que precisa e, portanto, é assim que funciona. Isto para dizer o quê? Que eu, neste momento, sou chefe de carreira. Neste momento fui nomeado, há cerca de um ano atrás, para uma comissão. Portanto, os comandos são nomeados para uma comissão de 5 anos. Mas se por qualquer motivo, daqui a 5 anos, a direção achar que eu já não reúno as condições para continuar a ser comandante, eu volto novamente àquilo que era o meu posto anterior, neste caso, que era chefe, o bombeiro de primeira volta ao bombeiro de primeira e há de ser nomeado outra estrutura de comando. Portanto, é essa a situação. Para além disso, temos o quadro de honra, que são aqueles bombeiros já com mais idade, ou que por problemas de saúde, ou qual outra situação, não puderam continuar no quadro ativo, passam ao quadro de honra, não podem ter desempenho operacional, mas podem participar nas formações, partilhando a sua experiência de muitos anos, com certeza. E depois temos o quadro de reserva, que são aqueles que, embora tenham idade para permanecer no quadro ativo, mas por motivos, que posso dar um exemplo, ou foi fazer um serviço militar, ou está a trabalhar numa outra ilha, ou foi para a universidade e não pode estar, então estão na reserva, digamos assim, podem voltar ao quadro ativo a qualquer momento. Para além disso, temos uma charanga e temos a escola de infantes e cadetes, tudo isto, números mais ou menos de cerca de 260 pessoas, nós temos aqui à nossa volta, digamos assim. Vamos falar aqui de um assunto que tem trazido muito prestígio para os Açores, e particularmente para a Ribeira Grande. Vamos falar das equipas de manobras. Portanto, há equipas de manobras do sexo masculino e também há do sexo feminino. E têm dado boa conta de si. A que é que se deve todo esse empenho, toda essa eficácia, toda essa vitória que vem sendo marcada paulatinamente em concursos internacionais? Além dos nacionais, claro. Sim, nós portanto, arrancamos com a primeira equipa de manobras em 1986. Já andamos nisto de forma ininterrupta há 30 anos, digamos assim. E claro que começamos no princípio sem grandes ganhos, digamos assim. Fomos ganhando experiência, continuamos a participar inicialmente com uma equipa masculina da classe A, porque existe também uma classe B, que são os bombeiros, digamos, com idades acima dos 30 anos, e já em 1993 ganhamos a oportunidade, mas também a responsabilidade de representar o nosso país. Em 1993 fizemos pela primeira vez na Alemanha, no concurso internacional de manobras, e depois voltamos, porque o apuramento é feito. O apuramento para a representação internacional é feita a nível nacional de 4 em 4 anos, ou seja, as equipas que nos últimos 4 anos conseguem os melhores resultados, depois têm o direito de representar Portugal no estrangeiro. Já o fizemos então, como disse, na Alemanha em 1993, fomos à Finlândia em 2001, sempre com equipas masculinas, na classe A. Depois, em 2005, fomos à Croácia, onde aí sim já ganhamos uma primeira medalha de ouro. Depois tivemos aqui um interregno de 2005 até 2017, porque nunca conseguimos a tal representação nacional e, portanto, em 2017, que foi este ano, fomos em julho à Áustria ganhar mais uma medalha de ouro e tivemos, portanto, digamos, um reconhecimento público por parte do Serviço Regional de Bombeiros, que ontem numa cerimónia que o nosso quartel veio reconhecer este feito pela nossa equipa de masculinato. A determinada altura, a partir de 2009, começámos a concorrer também com uma equipa de cadetes masculinos, que são os miúdos dos 12 aos 16 anos, que começaram logo a ter vitórias a nível nacional e foram representar Portugal também já por 3 vezes. A última foi em 2015 na Polónia, mas também já haviam estado na França e na Eslovénia, se não estou em erro. E depois, mais recentemente, em 2015, arrancamos com uma equipa de manobras feminina.
Aproveitamos que o Concurso Nacional de Manobras ia ser feito pela primeira vez, isso também foi resultado do nosso trabalho durante esse tempo todo e do reconhecimento por parte de quem organiza os Concursos Nacionais de Manobras, que é a Liga dos Bombeiros Portugueses, trazer o Campeonato Nacional à Ponta Delgada, e nós aproveitamos para introduzir também uma equipa feminina, ou seja, nós já estamos neste momento a competir a nível nacional com 3 equipas, equipa masculina, feminina e de cadetes. É claro que isto tem alguns custos que a Associação tem suportado, com a ajuda de várias entidades, desde a Câmara Municipal, não me esqueço de referir, ao Serviço Regional de Bombeiros, que tem sido um grande apoiante, principalmente na compra das passagens para esta gente toda, são 30 e tal pessoas. Depois temos os nossos apoios, que entretanto fomos a granjeando lá fora, junto dos tapadores do Puto, que nos deixam ficar lá uma semana a treinar com eles, os próprios bombeiros voluntários de portuenses também permitem que a nossa equipa feminina fique lá a dormir durante aquela altura, os próprios bombeiros de Leixões, que a nossa equipa de cadetes vai lá treinar com o equipamento deles que eles têm, ou seja, uma série de apoios que nós temos e que, portanto, para levar essa gente toda durante uma semana também, se não tivéssemos esse apoio, não era possível. Portanto, isso funciona como um intercâmbio, eles também podem cá vir. Há bocadinho esqueci-me de referir, quando o Sr. Abílio disse bem, que temos tido o apoio de muita gente. Estou-me a lembrar de quando nós fizemos a substituição dos motores da nossa embarcação. A nossa embarcação tinha um motor de 130 cavalos, que entretanto avariou. Nós substituímos por 2 motores de 70 cavalos. Tivemos o apoio dos nossos imigrantes. Fizemos uma campanha, os nossos imigrantes apoiaram-nos na compra desses motores e do resto das aplicações que foi preciso fazer. Tivemos o apoio das pessoas anónimas, das juntas de freguesia, das casas de povo, novamente da Câmara Municipal, do Serviço Regional, ou seja, nós sempre que pedimos temos contato com o apoio da nossa comunidade, dos nossos imigrantes e também com muito trabalho nosso, dos nossos voluntários e ao fim e ao cabo tudo este trabalho que nós desenvolvemos, que não tem nada a ver com a operacionalidade dos bombeiros, mas que nos permite de alguma forma ter verbas para ir gerindo uma casa que já tem algum tamanho. Eu vou-te a referir, não é só receber alertas, mas também lançar alguns alertas, nomeadamente na área da angariação de fundos. Exatamente. Muito bem. A última questão que eu queria colocar, e também de grande importância, qual é a relação entre o Corpo de Bombeiros e a direção? Bom, isso é uma questão que eu acho que é fundamental. Nós temos assistido, infelizmente, a algumas situações de divergências entre o comando e a direção. O que lhe posso dizer neste momento é que eu, por inerência das funções, faço parte da direção, ou seja, o comandante do Corpo de Bombeiros, independentemente de ser eu ou de ser outro, faz parte da direção por inerência de funções. Nós temos uma ótima relação, ao ponto de, quando antigamente no Lavor nós escrevíamos, o comando do Corpo de Bombeiros leva não sei das quantas, nós neste momento simplesmente a Associação de Bombeiros leva o bombeiro porque merece. Portanto, nós estamos a falar em termos de associação, não estamos a fazer distinção entre aquilo que é a direção e aquilo que é o comando, sabendo que existe uma barreira, digamos, fictícia entre aquilo que são as funções da direção e aquilo que são as funções do comando. Portanto, há uma divisão entre a parte administrativa e a parte operacional. Exatamente, tem que haver, porque não tinha jeito alguém da direção vir dizer que quem vai sair aqui nesta ambulância, quem vai fazer assim, portanto, isso é uma responsabilidade que é do comando. Nem eu também posso chegar junto da direção e dizer, olha, a gente vai aplicar esta verba assim porque eu quero para o Simão. Há aqui, digamos, uma consonância de esforços, e quando preciso de algum apoio, levo os meus assuntos à reunião de direção, olha, preciso de adquirir este equipamento, temos verbas, não temos verbas, como é que vamos consegui-las, como é que vai ser assim, e tem sido essa a nossa relação. Para além disso, os membros da direção dos bombeiros sabem que eu só vou sair dos bombeiros por 3 razões. Uma é quando eles acharem que eu estou a mais, não me querem impor a ninguém, embora a minha nomeação seja por 5 anos, e eu posso muito bem dizer, durante estes 5 anos não vou sair, a não ser que também cometam uma ilegalidade que leva a um processo disciplinar. Vou sair se a direção achar que eu não correspondo àquilo que eles acham que seria o melhor. Vou sair quando não me achar bem, se eu próprio achar que não me estou a sentir bem com o cargo que estou a ser prejudicado, também posso sair. E posso eventualmente sair se os bombeiros
acharem que eu também estou a mais. São essas as três situações. De resto, estou lá de gosto, fui nomeado, não me impus. Fui nomeado, fui convidado, aceitei, estou lá enquanto acharem que essas três situações não foram postas em causa, e estou lá com muito gosto. E até que seja também, possível. não é? E a idade também. A idade da reforma também obriga a tomar essa decisão. Exatamente. Muito bem, chegamos ao termo da nossa entrevista. Eu agradeço a sua presença aqui na Rádio Nova Cidade. Se tiver alguma coisa mais a acrescentar, como estamos em época de Natal, o microfone está aí na sua frente, para dizer algo aos nossos amigos ribeiragrandenses, à nossa comunidade toda do Conselho da Ribeira Grande. Só para dizer aqui o seguinte, que nós também somos pioneiros a nível nacional numa situação que é a certificação pela qualidade de alguns serviços. Nós implementámos já há alguns anos atrás a certificação de alguns serviços, já temos vários serviços certificados por uma norma internacional que é a ISO 9001, que nos obriga a uma série de controles e de normas que têm tido a ver com a qualidade, porque nós temos, portanto, auditorias internas e externas a ver se as coisas estão de acordo com aquela norma que é extremamente exigente. Por isso é que eu acho que somos o único corpo de bombeiros a nível nacional que é certificado pela norma da qualidade. Sei que de certeza absoluta a nossa equipa de Grandão é a única certificada a nível nacional pela norma da qualidade. Isso obriga-nos a ter o equipamento visto e revisto e estar em condições. Isto para dizer o quê? Que nesta época de Natal gostava de desejar ao fim e ao cabo a todos os ribeiragrandenses um Feliz Natal, um ano de 2018 com muitas coisas boas. E espero que as situações adversas não aconteçam, mas se acontecerem, tenham um corpo de bombeiros que está preparado, que está motivado e que ao fim e ao cabo existe para servir a população da Ribeira Grande, que ao fim e ao cabo é por causa dela que nós existimos, que nós temos o nosso pessoal devidamente formado, devidamente equipado e que nós bombeiros também contamos, quando for preciso, com o apoio destas pessoas. E desejo mais uma vez que os bombeiros não pertencem ao comando, não pertencem à direção, pertencem às pessoas que representam e que estão sempre dispostos a servir da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós temos que dizer aqui aos nossos amigos ouvintes, ontem foi o dia de Nossa Senhora da Conceição, de vocês participaram. Portanto, começou hoje, junto das comunidades, a época natalícia. É sempre no dia após a Senhora da Conceição que se começa a falar com alguma profundidade do sentimento da época natalícia e do que é que ela representa. A Rádio Nova Cidade deseja a todos os ouvintes do Conselho da Ribeira Grande e não só, um Feliz Natal e que o ano novo seja feliz com todas as ambições que todos nós temos direito a ter, sejam concretizadas para o bem. Obrigado a todos e até ao próximo sábado.